Bom dia, galera. Eu queria hoje, desejar boas-vindas aí nesse retorno de férias, curtas, mas aconteceram, né? Deu para descansar um pouco aí a cabecinha aí de cada um de vocês, não é isso? Pois bem, turma, hoje nós vamos apresentar o tema Geografia da População. É um tema recorrente, um tema muito fácil, um tema legal e que é muito cobrado aí nas provas do Enem, do vestibular. Eu posso garantir a vocês que não tem prova do Enem, prova de vestibular, né, principalmente dessas universidades melhores, que não tenham questões aí sobre população. Então, pessoal, a demografia é a ciência. Olha, a demografia é uma ciência que estuda, né? Ou seja, que é responsável pelo estudo da população, tá? Investigando as características populacionais, né, de um espaço, né? Pode ser de um país, pode ser de um estado, pode ser de um município, de uma região, tá bom? Pois bem, a geografia, né, a nossa ciência geográfica, né, a geografia da população é um ramo da geografia e que se apropria, né, que se subsidia justamente da demografia para realizar os seus estudos, tá bom? Claro que a geografia da população, ou seja, esse ramo da geografia, quer entender o quê? A quantidade, a distribuição, a movimentação, né? E assim por diante, tá bom? Então, a demografia embasa, né, a geografia da população, que embasa o quê? O planejamento socioeconômico. Então, todo o planejamento socioeconômico ele tem que ser levado, né, tem que levar em consideração o estudo da população, tá? Aplicação de políticas públicas, saúde, educação, transporte, né? Infraestrutura, tudo isso tem que ser levando em conta o quê? O estudo da população. Né? Por aí você tira a importância do tema, a relevância desse tema, tá bom? Muito bem, turma. Nós vamos estudar, primeiramente, aí, alguns conceitos que são importantes, que são fundamentais para que se entenda aí essa questão da geografia da população, essas questões demográficas, esses estudos realizados, né, sobre a população, como eu disse, de um país, de uma região, né, de um estado ou de um município, ok? Turma, portanto, nós vamos ver aqui, tá? Alguns desses conceitos que eu acho fundamental e muito simples, por sinal, tá bom? Muito simples, daqui a pouquinho a gente retorna aqui. Crescimento vegetativo. Turma, antes de falar, tá, de crescimento vegetativo, observem bem o que eu vou dizer aqui. Nós vamos estudar o conceito de população absoluta. Tá? Professor, o que é população absoluta? É o número total de habitantes, é o número total de pessoas de um país, do globo, de um estado, de uma cidade, tá? Então, quando nós falamos da população total, nós estamos falando da população absoluta, né? E quando nós falamos em uma população absoluta, nós vamos falar de se um país, uma área, uma região é populosa ou não populosa. Já entra aqui nesse conceito onde estou aqui mostrando com o mouse. Tá bom? Muito bem. Pessoal, uma população... Daqui a pouco eu volto lá para comentar sobre populoso ou não populoso. Então, a população absoluta, portanto, é o número total de habitantes. A população relativa, né, diz respeito à quantidade de pessoas por quilômetros quadrados, tá? E aí vai indicar o quê? A densidade demográfica. Atenção, população relativa, densidade demográfica. E aí nós vamos chegar no conceito se um país, se uma área, se uma região, se uma cidade é povoada ou não povoada. Observem, população absoluta,
Populoso ou não populoso? População relativa, densidade demográfica, povoado ou não povoado, tá? Muito bem. Densidade demográfica é a mesma coisa de população relativa, tá? Que aí nós vamos chegar ao conceito de populoso ou, desculpa, de povoado ou não povoado. Ok, galera? Muito bem, turma. Então, vamos lá, voltando. Crescimento vegetativo, tá? Crescimento vegetativo. Turma, é simples. Crescimento vegetativo também é chamado de crescimento natural. É justamente a diferença entre o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem, tá? Simples. Se nasce mais gente do que o que morre, o crescimento é positivo. Mas esse crescimento, entre aspas, né? Se é crescimento, fica parecendo aí uma contradição. Mas ele pode ser negativo. Alguns países da Europa vivem esse momento. Morre mais gente do que o que nasce, né? Portanto, a população está diminuindo nesse caso. Então, o crescimento vegetativo é a mesma coisa de crescimento natural. Número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. Podem ser positivo e pode ser negativo também, tá? Ou seja, pode morrer mais pessoas do que o que nascem, tá? Densidade demográfica, eu já falei, portanto, está ligado à população relativa. É a quantidade de pessoas que moram em uma determinada área, tá bom? E o que é? Nós vamos discutir aí, país populoso e país povoado. É a mesma coisa? Não, galera, preste atenção. Um país populoso, né, como eu disse lá, está ligado à população absoluta. O Brasil é um país populoso? Muito bem. É isso, turma. É sim, você pode afirmar, o Brasil é um país populoso. Por quê, professor? Ora, o Brasil tem a quinta maior população do mundo. Somos mais de 210 milhões de brasileiros. É muita gente, portanto, nós somos um país populoso, né? Agora, nós somos um país povoado. O Brasil também é um país extenso, gigantesco, um país continental. Quando se pega e distribui essa população, né, pelo território, nós vamos perceber que o Brasil não é um país povoado. Tá? Então, preste bem atenção nisso aí. A China é um país populoso. O Japão é um país populoso. Ah, mas o Japão tem menos pessoas que no Brasil. Sim. Além de populoso, o Japão é povoado. E o Brasil é só populoso, mas não é um país povoado. Ah, professor, não entendi. Entenda, é fácil. O país populoso está relacionado à população absoluta. O país povoado está relacionado à densidade demográfica ou à população relativa. Então, turma, no Japão, além de ter muita gente, mora em um territóriozinho pequeno, né? Em um território muito pequeno. Portanto, o Japão é populoso e é povoado. A Índia é populosa, é a segunda maior população do mundo, perdendo apenas para a China, mas que vai ultrapassar rapidamente, né? Talvez ainda nessa década. Claro que, né, a Índia é populosa e é também povoada, ok? Muito bem. Qual é a diferença de um país muito povoado para um país superpovoado? Eu gosto muito de fazer aí essa diferença, tá? Por exemplo, turma, o Japão, eu citei agora há pouco, é um país muito povoado, né? Mas as condições de vida no Japão, né? O nível de satisfação da população é elevada, tá? Portanto, é um país povoado, mas não é superpovoado. Superpovoado, por exemplo, a Índia é um país superpovoado. Além de ter muita gente por quilômetro quadrado, as condições de vida da população não são elevadas. Se compararmos, por exemplo, gostam muito de fazer essa comparação, eu vou fazer também. A Bélgica e a Índia
tem mais ou menos a mesma quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Mas a Bélgica é só um país muito povoado, enquanto a Índia é um país superpovoado. A Bélgica tem uma excelente qualidade de vida, portanto, não é superpovoado, porque além disso, né, além de ser povoado, é superpovoado por quê? Porque as condições de vida da população não é na Índia igual na Bélgica, tá? Portanto, aí essa diferença. Muito povoado. Tem muita gente por quilômetro quadrado, mas as pessoas vivem bem. Quando é superpovoado, tem muita gente por quilômetro quadrado. E aí as condições de vida são realmente mais pobres, mais carentes, ok? Muito bem, turma. Esses conceitos são fundamentais. Nós precisamos nos apropriar deles, tá bom? Outros conceitos interessantíssimos, tá, galera? O taxa de natalidade, são as chamadas taxas demográficas. Professor, eu não sei o que é taxa de natalidade, de Natal, de nascimento. Então, turma, a taxa de natalidade são os nascidos vivos durante um ano, tá? No período de um ano, para cada 1.000 habitantes. Então, a taxa de natalidade é simples. No grupo de 1.000 habitantes, nós vamos observar os nascidos vivos até no período de um ano. No período de um ano. Simples. De mortalidade, professor. O que é a taxa de mortalidade? Eu sei que são as pessoas que morrem. Claro, que dedução brilhante, né? Óbvio, pessoal, né? A taxa de mortalidade vai ser o quê? Número de pessoas que morrem num grupo de 1.000 pessoas a cada ano. Pronto, a cada ano. Taxa de natalidade, nascidos vivos para um grupo de 1.000 pessoas durante um ano. Taxa de mortalidade, morte de pessoas no período de um ano. Pronto, para um grupo de 1.000 pessoas, ok? Mortalidade infantil, tá? Essa mortalidade infantil é as crianças que morrem antes de atingir um ano de idade. Também para um grupo de 1.000 pessoas durante um ano. De fecundidade. Quer dizer que fecundidade e natalidade são diferentes? São, sim, tá, pessoal? Tá? A fecundidade é o número de filhos por mulheres em idade fértil. Né? Professor, eu não entendi. De novo, fecundidade diz respeito à quantidade de filhos por mulheres. É uma média, tá? É uma média. Claro, quando eu falo mulheres, eu estou falando em idade fértil, em idade de reproduzir. Não se pode colocar uma senhora aí de 70 anos, porque até então a medicina não permite que essa mulher tenha filhos. Óbvio, né? Criança, jamais, né? Então, pessoal, essa fecundidade é o número de filhos por mulheres, né? Na idade fértil, na idade de reproduzir. Pronto, tá? Quero dizer que essa fecundidade no Brasil e no mundo, em partes do mundo, né? Quando se fala de população, a gente tem que ter muito cuidado, tá, galera? Porque não é unânime, né? Não é uniforme, né? Nós temos regiões onde a taxa de fecundidade é alta, nós temos outros lugares do mundo onde a taxa de fecundidade é baixa. No Brasil, ela já foi muito alta, lá na década de 60, 70, mas aí, né, fomos diminuindo. Hoje, a nossa taxa de fecundidade é pequena, é baixa. Expectativa de vida, né? O nome já diz, é uma expectativa de quanto você vai viver. Se a expectativa de vida é baixa, turma, se é baixa, o que acontece? As qualidades de vida de um país são ruins. Se a expectativa de vida é alta, tá? Significa dizer que aquele país oferece boas condições de vida. Pode ser um país, pode ser uma região, pode ser uma cidade, ok, turma? Então, é uma projeção. A expectativa de vida é uma projeção, quando você nasce, de quanto você vai viver. É uma média. Não é uma certeza absoluta. E aí,
nós temos que entender que as mulheres vivem mais que os homens. Meu Deus, professor, eu não sabia disso. É por questões biológicas? Não, gente. Os homens, né, se envolvem mais em assassinatos. De cada 10, 9 são homens que morrem. Tá? Acidentes de trânsito, a maior parte que morre também são de homens. Né? E aí, no passado, ou até mesmo a maior parte nas guerras, quem morre são os homens, que morrem mais, né? Mulheres também vão para a guerra. Tá? Mas é só para dar uma noção aqui para vocês. Tá bom, turminha? Maravilha, galera. Vamos passar para frente, vamos adiante. Distribuição, tá? Professor, eu não sei onde é que tem mais gente, né? É na Ásia, pessoal, especialmente na Ásia. E a África, nós estamos tendo talvez o maior crescimento populacional do mundo, seja no continente africano. A África está crescendo muito o número de habitantes, né? E aí nós já temos uma ideia do que vai acontecer. Se as condições de vida já não são muito boas, né? Com esse aumento, se não melhorar as políticas públicas, nós vamos ter um caos aí na África, um caos maior, né? Porque já é difícil morar num continente africano por conta da pobreza. Mas essa pobreza não é pela quantidade de gente, essa pobreza é pela falta de investimento, de distribuição de renda. Nós vamos falar isso nas teorias, tá? Áreas anecúmenas. Ô, professor, eu não sei o que é isso. Tem áreas, né, pessoal, que não é bom, que não é fácil de se viver. Nos desertos, nas geleiras, né? Nos planaltos aí acidentados, as pessoas procuram morar onde? Planícies, né? Áreas mais suaves, a maioria, né? Próximo de rios, próximo dos mares e assim por diante, tá? Ecúmenas são áreas habitáveis, mais fáceis de sobreviver, tá bom, turminha? Vamos para frente, galera, vamos para frente. Muito simples. As pirâmides etárias, eu volto daqui a pouquinho para falar sobre elas, tá? E as teorias demográficas, aqui sim é o que eu quero dizer para vocês, tá, pessoal? A teoria malthusiana, olha, turma, professor, eu já ouvi falar nesse rapaz, né? Malthus, ele publicou, pessoal, ele publicou em 1798 um ensaio sobre a população. O nome do livro é Ensaio sobre a População, né? Porque ele já se preocupava, ele dizia que a relação entre a capacidade de produzir alimento, né? Ele estudava essa relação entre a capacidade de produzir alimentos e o crescimento da população. Portanto, Malthus, ele foi o primeiro a se preocupar. Mas Malthus, ele foi além, né? Malthus, além de ser um estudioso, ele era também uma pessoa religiosa, um pastor, tá? Então, ele tinha muito aí a questão atrelada à questão moral, né? E Malthus dizia o seguinte, pessoal, Malthus, ele falava que a população iria crescer em progressão geométrica, PG, e os alimentos em progressão aritmética. Portanto, né, a produção de alimentos em progressão aritmética, PA, e a população em PG, progressão geométrica. Portanto, a população ia crescer de tal forma que não teria alimentos para todas as pessoas. Errou feio. Porém, continua sendo atual essa teoria. Por quê? Porque foi o primeiro a se preocupar, a fazer essa relação entre alimentos, né, a oferta de alimentos e, claro, o crescimento populacional. E por que ele errou, professor? Ele errou porque não levou em conta a capacidade técnica do homem, né? Essa evolução tecnológica para produzir alimentos. E hoje todos nós sabemos, atenção, nós temos alimentos suficientes para todos no globo.
e mais ainda, né? Nós teríamos hoje, atualmente, nesse momento, alimentos para talvez 10 bilhões de pessoas. E alguém vai me perguntar, conversa, professor, que história é essa? E por que tem gente passando fome? Sim, tem gente passando fome, mas não é por falta de alimento, é por falta de condições de comprar esse alimento. Aí é outra história, tá? Muito bem. Então, ele queria ter ele pregava um controle da população, tá, galera? Através de preceitos morais. Ele chegava a, se a população continuasse a crescer dessa forma, ele pregava até mesmo abstinência sexual, certo? Total. Então, sempre aí, né, baseado nesses preceitos morais, como, por exemplo, sexo só depois do casamento e se o casal tivesse condições de ter filhos, tá bom? E aí, pessoal, lá em meados do século XX, aparece aí outra teoria. Como eu disse, a teoria de Malthus, ela cai aí nessa questão da produção de alimentos, mas ela continua sendo muito, né, embasada aí para controlar a população, principalmente dos países mais pobres. Aí aparece aí a teoria neomalthusiana, né? Porque, segundo os neomalthusianos, os novos malthusianos, eles já não acreditavam mais naquela história de PA, de PG, né? Que não ia ter alimento. Mas eles diziam o seguinte, tá, pessoal? Esses neomalthusianos, eles pregavam aí que o aumento da pobreza e o aumento da fome estava relacionado ao crescimento populacional. Tá? E eles pregavam o quê? O controle de natalidade. Só que agora não mais através de preceitos morais, né, como abstinência sexual, como pregava Malthus. Não, eles mesmos eram métodos contraceptivos. Meados do século XX já tinha surgido aí uma série de métodos contraceptivos, incluindo DIU, pílulas anticoncepcionais, né, camisinhas e assim por diante. Então, eles já, né, os neomalthusianos já ultrapassavam aquela questão moral e começava aí para o controle de natalidade, especialmente dos países mais pobres, né, através de métodos contraceptivos, né, inclusive, né, ligações as famosas laqueaduras, tá, pessoal? E muitas mulheres foram operadas para que não tivessem mais filhos, muitos outros métodos. Então, eles pregavam isso. Depois, ainda, um pouco depois dos neomalthusianos, né, surgiu a teoria reformista. Os reformistas, que em alguns livros são também chamados de marxistas, porque aí, olha só, olha o contraponto, porque essa teoria reformista foi para contrapor a teoria neomalthusiana, né? O que eles diziam? Os neomalthusianos diziam que a superpopulação trazia pobreza e fome. Os reformistas, também chamados de marxistas, né, diziam o contrário. Não é a superpopulação que gera pobreza, né, que gera doenças. É o contrário. É a pobreza, é a falta de acesso que leva a falta de informação que leva a superpovoamento, ou seja, ao crescimento populacional. Então, há aí uma diferença, tá? Enquanto os neomalthusianos diziam que o aumento da pobreza e o aumento da fome era por causa do crescimento populacional, os reformistas fizeram o contraponto e disseram, não, o crescimento populacional se dá justamente pela pobreza e pela fome. Mudou aí uma divisão, tá? Então, mas aí, pessoal, e esses reformistas diziam, portanto, que o aumento populacional não era a causa da pobreza, e sim uma consequência dessa pobreza, tá? E eles recebem também muitas críticas, mesmo fazendo esse contraponto, mas eles ainda eram a favor de um controle de natalidade, tá?
eles recebiam, eles falavam muito nesse controle, por isso ainda recebem, né, esses reformistas receberam muitas críticas por conta de que eles, né, não, o controle era necessário, o controle populacional, o crescimento populacional deveria ser contido, então eles recebem muita crítica. Porém, os reformistas diziam, claro, que a falta de investimentos na área de saúde e educação é que gerava esse crescimento populacional, tá? Distribuição de renda e assim por diante. Muito bem, e aparece já no final do século anterior, do século XX, uma teoria eco-neomalthusiana, eco de ecologia, malthusiana, porque Malthus dizia que a superpopulação ia deixar a população sem alimentos, e aqui eles fazem, né? Eles fazem aqui eles pegam grande parte da ideia de Malthus, mas para dizer o seguinte, que o crescimento populacional vai levar ao exaurimento dos recursos naturais. Se a população continuar a crescer, os recursos naturais acabarão, não darão para que as outras gerações usufruam desses recursos naturais. Portanto, tem uma preocupação aí, né, com o meio ambiente, com os recursos naturais. Agora, essa teoria eco-neomalthusiana, ela recebe muitas críticas, viu, turminha? Por quê? Vem cá. Pessoal, a Índia tem muito mais gente que nos Estados Unidos. Mas quem pressiona mais o meio ambiente? É os Estados Unidos ou a Índia? Claro que é os Estados Unidos, pessoal. Porque o nível econômico, o nível de consumo da população é muito maior, né? E todo consumo que nós fazemos, principalmente quando é um consumo de coisas supérfluas, nós vamos prejudicar a natureza. Portanto, recebe aí essa crítica, que não é o número de pessoas em si, né, que vai fazer exaurir, acabar com os recursos naturais, e sim a utilização irracional desses recursos, o consumismo desenfreado. Isso é sim. Então, esse pessoal eco-neomalthusiano recebe, portanto, essas críticas, tá, galera? Muito bem, pessoal. Eu vou voltar aqui para o livro, tá? E vamos falar de transição demográfica. O mundo, como eu disse, é diferente. O crescimento, a diminuição, a taxa de natalidade, de fertilidade, ela é diferente em regiões do mundo. Mas o Brasil hoje, pessoal, vive um movimento de transição demográfica. O mundo em geral, né? Em geral, embora, como eu disse, algumas regiões ainda não estão passando por esse momento. Qual é a transição que nós estamos vivendo aqui no Brasil? Nós estamos deixando de ser um país jovem para ser um país de adulto e, mais tarde, um país de velhos, de idosos. Tá? Essa é a transição. Nós já tivemos também momento de explosão demográfica, né? Da década de 70, de 60, de 70, quando o país estava industrializando de forma grandiosa, né? O Brasil teve aí até incentivos para que as pessoas tivessem filhos, tá? Então, nasceram muitos brasileirinhos. Então, nós já passamos também por uma fase que nós chamamos de baby boom, né? Uma explosão no nascimento. E hoje nós estamos aí com a taxa de natalidade diminuindo, a taxa de fertilidade, de natalidade, a fertilidade, ou seja, a fecundidade das mulheres diminuindo. Portanto, nós também, embora a população ainda aumente, mas ela aumenta mais devagar a cada ano. E nós vamos chegar a um momento de estabilidade, tá, turma? Professor, o que é isso? Nós vamos parar de crescer lá por ano 2045 e a partir daí a população brasileira vai morrer mais do que o que nasce. Portanto, nós vamos começar a diminuir a partir lá de 2045, até 2050, aproximadamente. A partir daí, nós vamos diminuir a nossa população. Claro, se continuar nesse ritmo. Portanto, nós temos aqui o estudo, né, de Frank Notestein, e ele faz aqui, né,
classificando por fase. Galera, eu queria mostrar isso aqui para vocês, tá? Observe aqui essa primeira fase, essa que está em azul claro, que vai daqui, tá? Em azul bem, quase um verde, tá? Essa é a fase 1. O que acontece na fase 1, pessoal? A taxa de natalidade permanece lá em cima, muito alta, e a taxa de mortalidade cai. Portanto, o crescimento vegetativo é alto, né? Nasce muito e morre cada vez menos, tá? Portanto, esse crescimento vegetativo na primeira fase é gigante, tá? Na fase 2, que é esse azulzinho aqui, tá? Fase 2, aqui eu estou mostrando o mouse, aqui cai a taxa de natalidade, mas cai também a taxa de mortalidade, né? Portanto, cai a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulheres, tá? Mas o crescimento vegetativo, ele continua sendo muito alto. Continua sendo muito alto, porque ainda há, embora caia, ainda há muito nascimento. A fase 3, esse azul um pouquinho mais escuro, né? Esse aqui, quando eu estou mostrando aqui, fecundidade em queda, olha aqui que o número, a taxa de natalidade, a fecundidade cai, o número de filhos por mulheres cai muito, né? E aqui já a queda não é tão grande na mortalidade, mas ainda há queda. Portanto, o crescimento vegetativo, né, o número de pessoas que nascem menos o número que morrem, é moderado, né, galera? E a fase 4 é a que nós estamos vivendo, mortalidade baixa, fecundidade baixa, né, flutuante, né? Temos países ainda que ainda têm uma taxa de fecundidade muito alta, mas, em geral, no mundo, inclusive no Brasil, diminui a mortalidade e diminui também a fecundidade. Ok, galera? Era isso que eu queria explicar para vocês, tá bom? Turminha, continuando, portanto, tá bom? População mundial, né? Estima-se que de 1950 até 1910, o número de pessoas na Terra passou de 2,5 para 7 bilhões. Olha, aumentou rápido demais. Olha aqui o gráfico mostrando, pessoal, o crescimento de 1950 até 2050, onde nós teremos aí aproximadamente 9 bilhões de pessoas no mundo. Tá bom? E aí nós temos ainda outro gráfico. Aqui é o crescimento da população mundial em porcentagem, em taxa de crescimento. A população que já cresceu aqui muito, né? Lá nas décadas de 50, 60, mas a tendência é o quê, pessoal? Diminuindo. Diminuindo a população? Não. Diminuindo o quê, professor? A taxa de crescimento. Quer dizer, aumenta a população absoluta, mas ela aumenta cada vez mais devagar. Como eu disse, isso não é uniforme no mundo. Na África, por exemplo, nós temos um crescimento progressivo, né? Crescente, tá? Então, mas em regra o mundo está passando por esse momento. Tá legal, turminha? Muito bem. Então vamos voltar, portanto, deixa eu só deixar o livro aqui já na questão. Então, nós vamos falar também que esse estudo significa dizer o quê? Se as pessoas morrem menos, ou seja, vivem mais, nascem menos, nós vamos ter o quê? Um envelhecimento da população, né? Tem no livro de vocês aí uma manchetezinha muito interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Que no mundo, né, nós temos mais avós do que netos. Deixa eu ver se eu encontro. Né? Ok. 3 de abril de 2019, essa noticiazinha recente, né? Pela primeira vez na história, há mais idosos no mundo do que crianças pequenas, informou a ONU, porque a tendência é do envelhecimento, tá? Então, 750 milhões de pessoas acima de 65, são os avós, né? Contra 680 milhões de crianças entre 0 e 4 anos. Portanto, o país, o Brasil e o mundo passa, como eu disse, nem em todo lugar ainda, mas passa por um envelhecimento da população. Muito bem, galera. Então, nós temos aí textos complementares e vamos estudar as pirâmides etárias. Deixa eu só voltar aqui na apresentação do PowerPoint. Então, espero que vocês tenham entendido aí sobre população. Não vou falar hoje de migrações, que não é o assunto. Também nem interna nem externa. Tá legal?
Muito bem. Então, eu volto, portanto, para as pirâmides etárias, né? Muita gente olha para uma pirâmide etária e... Pois bem, turma, olha o que é que nós temos aqui, tá? Pirâmides etárias aqui de países em situações diferentes, tá? E eu quero dizer para vocês que essa primeira pirâmide, e vou mostrar no livro também, tá? Eu acho que no livro está até melhor para a gente mostrar, tá bom? Pessoal, aqui essa primeira pirâmide é país com população jovem. Professor, como é que eu vou saber? Gente, observe aqui a base da pirâmide. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide mesmo, né? Não, galera? Porque às vezes nós vamos ver aí, ao encontrar alguns países com a pirâmide que já não tem mais nem forma de pirâmide, tá bom? Então aqui era o Brasil, 2 décadas atrás. 2 décadas atrás. Né? Os países mais pobres da África e da Ásia, da América Latina também, ainda tem esse formato de pirâmide perfeitinha. Como, professor, perfeitinha? Base muito larga, significa dizer que tem muitos jovens, e estreita, por quê? Porque as pessoas não vivem tanto, tá? As pessoas vivem pouco. Pouco não, eu diria menos do que nos países desenvolvidos, nos países ricos. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide típica de país subdesenvolvido, de país pobre, certo? Muita gente entre 0 e 20 anos, né? É uma base larga, topo estreito, por quê? Porque as pessoas vivem menos do que nos países ricos, né? E falta muito investimento, né? Muito investimento em saúde, educação, que deveria ser uma tônica, já que tem muita gente jovem. Galera, passando aqui para um país em transição, eu diria, né, que o Brasil começa a entrar aqui nessa transição demográfica. É uma população do Chile, tá? Essa pirâmide aqui é do Chile. Já não está mais muito parecido com a pirâmide, mas ainda tem, né? Aqui é do Afeganistão, tá, galera? Essa primeira que eu mostrei, de país pobre. O Chile é um país em desenvolvimento, como o Brasil. Então, o que é que a gente observa, turma? A gente observa aqui um estreitamento da base, né, comparada com a lá do Afeganistão. A base é mais estreita, quer dizer que tem menos jovem. Nós já temos aqui um corpo aqui da pirâmide mais cheinha, né, mais gordinha, portanto, nós já vamos ter muita gente adulta e cada vez mais também nós vamos ter uma expectativa de vida melhor. As pessoas vivem mais, né? A pirâmide ainda tem uma base larga, mas está estreitando, tá? Tende ao estreitamento. Aumenta a expectativa de vida, devagarzinho, mas aumenta, tá? Então, aqui, e por que que a gente fala, né, que a demografia estuda a população, que a geografia da população é importante? Porque nesse caso aqui, o governo precisa, né, se ater, né, se preocupar com o envelhecimento, políticas públicas voltadas aos mais velhos, questão da previdência social, tudo isso tem que ser, né, claro, né, tem que ser estudado e debatido pelo governo. E aí nós temos uma população de um país rico, de um país com uma população envelhecida. Observem, primeiro nós vimos uma população jovem, de um país pobre, Afeganistão. Depois de um país nem jovem nem velho, está em transição, está envelhecendo, que foi o Chile, que poderia ser o Brasil. E agora, turma, nós temos aqui uma pirâmide de um país rico, a Alemanha, né? Um dos países mais desenvolvidos do mundo. A pirâmide, né, de um país rico está é uma população envelhecida, né? A população atingiu um alto grau de expectativa de vida, ou seja, vive muito, vive bastante. Por quê? Porque a qualidade de vida é ótima. As pessoas têm saúde, têm educação, têm cuidados especiais, e aí vão viver mais, logicamente. As condições médico-sanitárias são magníficas, e aí é claro que esse país, né, as pessoas vão viver mais. A principal característica dessa pirâmide é a sua base mais estreita. Né? Quer dizer, nasce cada vez menos pessoas. Menos pessoas. Né? Portanto, a quantidade de pessoas jovens é pouca. Diminui a cada ano. Né? E aí uma preocupação, né?
Porque precisa ter gente no mercado de trabalho. Por isso que eu digo que a geografia da população, a demografia, ajuda o governo a fazer seu planejamento, tá? Muito bem, e claro que a população idosa, que é grande, requer cuidados especiais, né? Requer mais investimentos. Ok, turminha? Galera, era isso. Eu queria desejar a vocês aí boas-vindas e ainda continuar com a esperança de que nos veremos presencialmente em breve, tá? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.